Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 14ª reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Retli para que faça a leitura do artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É assegurada à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do sistema. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que acompanhou na fase pré-natal. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 13ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 13ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 13ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 13ª reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário desta casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 131, GAPRE, São Bento do Sul, 4 de abril de 2017. Senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 00917, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelo vereador Fernando Malon, encaminho em anexo documento memorando número 52, provindo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício número 132, São Bento do Sul, 4 de abril de 2017. Senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 18/2017, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelo vereador Edmar Geraldo Salomão, encaminho em anexo documento memorando interno número 254, provindo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 05317, CEMED, São Bento do Sul, 31 de março de 2017. Excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, São Bento do Sul, Santa Catarina. Prezado senhor, em resposta ao requerimento datado de 7 de março de 2017, a Secretaria Municipal de Educação apresenta as informações a respeito do benefício do transporte oferecido aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. A. Qual é o procedimento adotado pela Secretaria Municipal de Educação para aferir a distância entre a unidade educacional e a residência do estudante no que diz respeito ao fornecimento de passe escolar? Inicialmente, as escolas preenchem com a família do estudante o cadastro para recebimento do benefício. Nesse documento é registrada a distância da casa-escola e anexado o comprovante de residência. Com esse critério, recebemos os cadastros que apresentam a distância de 2 km ou mais. Mesmo com esse critério, a Secretaria de Educação utiliza a ferramenta online Google Maps para a certificação da informação e, em caso de endereços não informados nessa ferramenta, efetuamos a quilometragem casa-escola com o veículo da CEMED. B. Aferida a distância inferior mais constatada a proximidade com a exigência legal, a Secretaria Municipal de Educação concede ou nega o benefício. A resposta: o benefício não será concedido. Pergunta-se quem custeia e para quais níveis educacionais é destinado o passe escolar. Resposta: a Secretaria Municipal de Educação custeia o benefício para os alunos da Rede Municipal de Ensino por meio de recursos próprios, salário, educação e do Programa Nacional de Transporte Escolar, a PENAT. Entretanto, a Secretaria Municipal de Educação atende e gerencia o benefício de transporte para a Rede Estadual de Ensino por meio de convênio com o Governo Estadual. Para esses alunos, seguimos a orientação de quilometragem orientada pela GERED. Os recursos recebidos por esse convênio com o Governo do Estado não cobrem o investimento com os estudantes desta rede, sendo necessário o município dar contrapartida. Outro sim, seguem respostas das questões referentes à Rede Estadual de Ensino. Qual é o procedimento adotado pela Secretaria Municipal de Educação para aferir a distância entre a unidade educacional e a residência do estudante no que diz respeito ao fornecimento do passe escolar? A resposta: inicialmente as escolas preenchem com a família do estudante o cadastro para recebimento do benefício. Nesse documento é registrada a distância casa-escola e anexado o comprovante de residência. Com esse filtro, recebemos os cadastros que apresentam a distância de 3 km ou mais, regra da
rede estadual, pois essa rede não pertence ao Sistema Municipal de Ensino. Assim, não podemos adotar as normas de lei do Sistema Municipal de Ensino. Mesmo com esse filtro, a Secretaria de Educação utiliza a ferramenta online Google Maps para certificação da informação e, em caso de endereços não informados nessa ferramenta, efetuamos a quilometragem casa-escola com veículo da CEMED. A pergunta: aferida a distância inferior, mais constatada a proximidade com a exigência legal, a Secretaria Municipal de Educação concede ou nega o benefício? Resposta: os gestores da rede estadual são orientados pelos seus superiores a não cadastrar alunos com distâncias inferiores a 3 km. Caso esses cadastros cheguem até a Secretaria Municipal de Educação, os mesmos são indeferidos. A pergunta: quem custeia e para quais níveis educacionais é destinado o passe escolar? A resposta: recursos recebidos em 9 parcelas por meio do convênio com o Governo do Estado. Em 2017, ainda não recebemos o valor aluno-ano e nem o convênio foi formalizado. E, para dar conta de arcar com o investimento, o Governo Municipal utiliza recursos próprios. Colocamos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Rosemary Ivane Strack Cândido, secretária de Educação, Adriana Pekarski, diretora de Ensino. Projeto de Lei 011/2017, origem legislativo municipal, Fernando Vilizinski, assunto: declara de utilidade pública o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC de São Bento do Sul. O expediente, moção número 15, Edmar Geraldo Salomão, moção de apelo à Superintendência Regional do DENIT do Estado de Santa Catarina para manutenção e substituição das faixas refletivas danificadas na BR-280, no trecho entre os municípios de São Bento do Sul e Corupá. Moção 16 de 2017, Cláudio Mar Votroba, moção de apelo ao Superintendente Regional do Norte do DEINFRA, senhor Ademir Vicente Machado, para a manutenção e pintura das faixas de pedestres na SC 418, no Trevo do Mato Preto, em São Bento do Sul. Requerimento número 15 de 2017, Fernando Malon, solicitando espaço na Tribuna Popular Livre ao senhor Mauro Murala Júnior, engenheiro florestal, para explanar sobre o setor de base florestal de Santa Catarina, no dia 10 de abril de 2017. Requerimento de informação 23 de 2017, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, requerendo informações sobre as obras realizadas no imóvel localizado à Rua Visconde de Toné, 219, no centro. Requerimento de informação número 24 de 2017, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia ao diretor-presidente da Fundação Municipal de Desportos em Exercício, senhor Silvio Roberto Munhoz, requerendo informações sobre o Bolsa Técnico no ano de 2017. Requerimento de informação número 25 de 2017, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, senhora Rosemary Strack Cândido, secretária, requerendo informações sobre as licitações para aquisição de gêneros alimentícios para merenda nas unidades municipais de ensino no ano 2017. Requerimento de informação número 26, 2017, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação e ao presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, requerendo cópias dos cardápios da Rede Municipal de Ensino. Requerimento de informação número 27, 2017, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia à Secretária Municipal de Educação, senhora Rosemary Strack Cândido, requerendo informações sobre a aquisição de kit de material escolar e material de expediente no ano de 2017. Indicação 166, 2017, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica na Rua Agudos do Sul, no bairro Cruzeiro. Indicação 167, 2017, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e Planejamento e Urbanismo, solicitando para que seja feita uma faixa elevada de travessia de pedestres na Avenida São Bento, nas imediações da entrada e saída de veículos da empresa Hora Transportes, do bairro Colonial. Indicação 168, 2017, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Frida Weber, no bairro Cruzeiro. Indicação 169, 2017, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Anita Garibaldi, no bairro Cruzeiro. Indicação 170, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Martim Sliminski, no bairro Cruzeiro.
Indicação 171-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica da rua José Prus, no bairro Cruzeiro. Indicação 172-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica da rua Alto Paraguaçu, no bairro Cruzeiro. Indicação 173-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica da rua Lages, no bairro Brasília. Indicação 177-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica da rua Vicente Farali, no bairro Centenário. Indicação 175-17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópias das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento e Urbanismo, solicitando a pavimentação asfáltica da rua Anita Yanchbaum, no bairro Centenário. Indicação 176-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Paulo Líbel, no bairro Dona Francisca. Indicação 177-17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Hugo Otto Repke, no bairro Dona Francisca. Indicação 178-17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Romeu Runska, no bairro Dona Francisca. Indicação 179-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Antônio Groscop, no bairro Cruzeiro. Indicação 180, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Alois Couros, no bairro Serra Alta. Indicação 181-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da Avenida Serra Alta, no bairro Serra Alta. Indicação 182-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Otton Torres, no bairro Serra Alta. Indicação 183-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Elisa Groscop, no bairro Cruzeiro. Indicação 184-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Elvira Libel, no bairro Serra Alta. Indicação 185-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Albert Eichendorff, no bairro Dona Francisca. Indicação 186-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Germano Eichendorff, no bairro Dona Francisca. Indicação 187-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento entre a rua Conrado Líbel e o acesso à BR-280, no bairro Serra Alta. Indicação 188-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Tereza Conrad, no bairro Oxford. Indicação 189-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Teodoro Zibart, no bairro Bela Aliança. Indicação 190-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Barão de Mauá, no bairro Oxford. Indicação 191-17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Cecília Vaz, no bairro Oxford. Indicação 192-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Francisco Telma, no bairro Serra Alta. Indicação 193-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Ambrósio Augusto da Silva, no bairro Serra Alta. Indicação 194-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Agostinho Telma, no bairro Serra Alta.
Indicação 19517, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da estrada Sertãozinho, no bairro Serra Alta. Indicação 19617, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Vilfredo Weiermann, no bairro Lençol. Indicação 19717, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Francisco Neumann, no bairro Dona Francisca. Indicação 19817, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Erika Rink, no bairro Mato Preto. Indicação 19917, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Oscar Rink, no bairro Lençol. Indicação 200/2017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Amanda Schroeder, no bairro Lençol. Indicação 201/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da estrada Conrado Libel, no bairro Serra Alta. Indicação 202/2017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Jacó Libel, no bairro Serra Alta. Indicação número 203/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Agudos do Sul, no bairro Cruzeiro. Indicação número 204/2017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Ervino Milbauer, no bairro Cruzeiro. Indicação número 205/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Frederico Libel, no bairro Serra Alta. Indicação número 206/2017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Edgar Ranque, no bairro Cruzeiro. Indicação 207/2017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Valdomiro Resler, no bairro Serra Alta. Indicação 208/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Joacir Esther Couros, no bairro Serra Alta. Indicação 209/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Aldo Antônio da Silva, no bairro Progresso. Indicação 210, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Berta Pscheit, no bairro Serra Alta. Indicação número 211/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Pedro Pscheit, no bairro Serra Alta. Indicação número 212/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Martins Luminski, no bairro Cruzeiro. Indicação 213/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Heinz Weber, no bairro Cruzeiro. Indicação número 214/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Eduardo Libel, no bairro Serra Alta. Indicação número 215/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento e ensabramento da rua Afonso Lúcio Pereira, no bairro Serra Alta. Indicação número 216/2017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da rua Papanduva, no bairro Cruzeiro. Indicação número 217/2017, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia ao DETRU, solicitando soluções para melhorar a visibilidade no trecho da rua Tomás Vidal Teixeira, entre as ruas Rosa Machado e Dr. Vigando Rogério Diner, no centro. Indicação número 218/2017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da estrada Pessegueiros, no bairro Mato Preto. Indicação 219/17, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o patrulhamento da estrada Paraná, no bairro Cruzeiro.
Indicação número 220, Fernando Vilizinski, ao Executivo Municipal, com cópia ao DETRU, solicitando a pintura de faixas, implantação de sinalização e a reativação do semáforo da Rua Capitão Ernesto Nunes, no centro. Indicação número 221, 2017, Cláudio Omar Votrobo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando o patrulhamento e ensabramento da Rua Urca, no bairro Cruzeiro. Obrigado, secretário. Senhor presidente, só uma questão de ordem para Pois não. entender, só para entender mesmo, foi lida pelo vereador Sabino, secretário, um requerimento de informação e a consequente resposta. Nós nunca fizemos isso, ou se fizemos, não lembro, mudou isso ou foi só uma situação atípica? Só para eu entender. Isso deve ter sido atípico. Deve ser. Não, tudo bem, era só para saber se viraria praxe, até porque vão vir respostas, a gente sabe que são extensas, não... Era mais por curiosidade. Obrigado, Até porque presidente. a cópia já Obrigado, vai secretário. para o autor, né? A cópia vai para o autor, aí não há necessidade. Né? Não, tudo bem. Antes de entrarmos na ordem do dia, eu quero agradecer a presença do ex-vereador, nosso amigo que se faz presente na noite de hoje, aí, Ivo Pankevich, né? Muito obrigado pela sua presença, também o Fredolino, presidente do SAMAI, obrigado pela presença. Também os demais que nos acompanham na sessão e que estão online também acompanhando a sessão. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas o projeto de lei número 011 do Legislativo Municipal. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final as moções de número 015 e 016. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 023/2017. Para poder fazer uso da palavra, eu transfiro os trabalhos da mesa diretora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Nivaldo Bocco. Assumindo a condução dos trabalhos, coloco em votação, em discussão única e votação o requerimento de informação número 023/2017, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, o qual concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, nós apresentamos esse requerimento de informação até para que o executivo nos deixe mais ou menos cientes como se encontra essa situação relacionada a esse problema que surgiu. Nós aprovamos uma lei nessa Casa Legislativa, a Lei Municipal número 3.658/2016, e foi regulamentada pelo decreto 1492/2016. Tá. Surgiu diversos questionamentos em relação a essa lei. Todos nós sabemos, inclusive está em questionamento ainda. Mas isso não quer dizer que a lei não esteja em vigência. A lei é vigente, a lei está lá. Enquanto não se decidir o que vai ser feito em relação, quais as modificações introduzidas, como é que nós vamos fazer, a lei está valendo. Então, por causa disso, eu pedi de informação para ver só, a gente já verbalmente já sabe mais ou menos o que é, só para a gente ter um documento na mão, para ver o quais foram os critérios, se foi tomada alguma posição em relação a... Porque houve uma contrariedade a essa norma estabelecida por uma lei municipal. Ela foi contrariada. A lei municipal foi contrariada. Em sendo contrariada, eu estou pedindo essa informação ao Executivo Municipal para que nos informe quais as providências que tomou em relação a isso. Depois, nós, inclusive, já essa semana, vereador César Godoy, estivemos conversando já com todas as pessoas envolvidas na questão desse projeto. E nós vamos chegar a um denominador, como um bom senso, para que ninguém saia no prejuízo. Esse projeto é o projeto da preservação da zona histórica, né? Dos projetos arquitetônicos, e houve já uma alteração em um dos imóveis dentro dessa zona histórica. Como? Isso. Só houve uma modificação. Isso também não quer dizer que a pessoa... vamos ver qual é a resposta que será dada, até porque
em cima disso tem que ser tomada uma providência. Ninguém... A única coisa que não... Por exemplo, conversou-se lá no Concidade, inclusive com o Kellner, com o presidente do Concidade, conversou-se também com o Ministério Público, nós estamos vendo aí para ver o melhor para São Bento. O que só nós não queremos é que o patrimônio histórico seja destruído, que seja preservado, porque eu dizia isso nessa semana ainda, de que nós temos que levar os nossos filhos, nossos netos, as crianças e os pais vão mostrar assim, ó, aqui era isso, aqui era aquilo, assim, foi construído por isso, por aquilo. Então, se nós deixarmos virar tudo caixote aí na cidade, aí, nós vamos perder a nossa identidade, porque nós vamos perder a nossa história. E aí, então, eu só quero informação em relação a qual o procedimento, mas eu já tenho verbalmente alguma coisa de que foi tomada alguma atitude em relação a isso aí. Então, por causa disso, eu peço o apoio dos senhores vereadores para a aprovação desse requerimento. No mais, a gente vai conversar, vai sentar são quatro instituições envolvidas na questão. A Câmara de Vereadores, com o projeto, através desse vereador, é o Ministério Público, a Concidade e a Prefeitura. Porque comentou-se lá na reunião do Concidade de que o decreto seria... Primeiro disseram que a lei seria revogada, depois disseram que o decreto, e ainda está vigente, não foi revogado. Então, por causa disso, as cláusulas de tudo tem que ser cumprido, não podemos, por exemplo, fugir disso aí. Depois, se é constitucional ou inconstitucional, é outra questão. Mas, por enquanto, a lei está vigente e não pode ser mexida. É assim o meu entendimento. Então, por causa disso, eu peço apoio dos senhores vereadores para esse requerimento, que é uma formalidade que a gente está fazendo, para que a Prefeitura nos informe. E, em cima das informações, nós vamos ver o que pode ser feito. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneuber. Senhor presidente, senhores vereadores, só para me manifestar favorável à aprovação do requerimento de informação, acho que as informações são pertinentes e, como o senhor mesmo colocou, importante que a gente tenha a boa vontade, todos tenham, né, tanto com a cidade, quanto o executivo, quanto o legislativo, né, estejam dispostos a discutir essa questão e vejam de fundamental importância essa discussão, mas concordo com o senhor que, enquanto vigente a lei, ela precisa ser cumprida. Então, vejamos aí quais são as situações e com relação às informações que o senhor pede, completamente favorável ao requerimento, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Solicito aos vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento que permaneçam como se acham. Está aprovado o requerimento de informação 023/2017, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador presidente Edmar Geraldo Salomão. Muito obrigado, vereador Ivaldo Bogo. E reassumindo os trabalhos da mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 024/2017, de autoria do vereador Fernando Malon, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia que o diretor-presidente em exercício da FMD, Silvio Munhoz, esteve aqui, fiz alguns questionamentos para ele a respeito de Bolsa Técnico. Eu quero saber oficialmente, agora inclusive com cópia das atas, onde foram deliberados e aprovados os valores, quem está recebendo Bolsa Técnico este ano, quais os valores que foram repassados, porque ali a legislação fala de um valor até X. Eu quero saber se foi dado esse X, foi dado menos, e nesses casos, por que foi dado o valor menor? Se houver reajustes, se alguém teve aumento ou diminuição do valor da Bolsa Técnica, em caso positivo, indicar os motivos, porque o diretor-presidente em exercício disse que existe a intenção de mudar os critérios de concessão de Bolsa Técnico. Não mudou ainda, não foi aprovado nada aqui ainda e tal, mas já há algumas discussões e algumas reclamações a respeito da fixação dos valores que estariam sendo feitos de uma forma meio que aleatória. Não digo aleatória, digo pessoal. E, inclusive, o presidente disse naquele dia que isso é uma comissão formada originalmente por 5 membros, dos quais hoje tem 4, porque ele ocupa 2 cargos. E eu quero, então, ver as atas desse conselho para ver essas situações. Por isso, eu peço o apoio de Vossa Excelência. Continua a discussão?
Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 024/2017, de autoria do vereador Fernando Malon. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 025/2017, também de autoria do vereador Fernando Malon. Qual concedo a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão eu manifestei a respeito de problemas na merenda. A partir do momento que me manifestei sobre isso, choveram mensagens para mim. Muitas pessoas ouvindo querendo que eu indicasse os nomes, e por isso não vou declinar o nome delas, mas reclamando de vários problemas. Só para terem uma noção, uma das mensagens menciona que no Garibaldina Fujinaga, a diretora teria comprado merenda com verba da PP. No Vera Lúcia, não sei que unidade é essa? Alguns estão reclamando da questão do cardápio. Fornecido batata doce com feijão para bebês. Não creio que sejam os bebês, sejam as criancinhas pequenininhas de creche, né? Outra mensagem aqui, que no horário da fruta vinha apenas uma fruta. Às 15h45, se uma criança, por exemplo, não gosta de sagu, ela fica sem comida o resto do dia. No Ney de Fátima Lobermais estaria faltando papel higiênico e produtos de limpeza, que estariam sendo comprados pela APP. Lá diz que não falta merenda, mas também veio uma mensagem de que a merenda, em alguns dias, era só com melancia. Nos Nivas Vasconcelos, aí não é problema de merenda, mas é problema de professor, dos ACTs, que só semana passada veio o professor de matemática, isso já passaram 2 meses de aula. No Henrique Schwartz, ontem, ou hoje, teve salada de fruta na merenda, só. No Newton Mendes também estava tendo problema, e nos Nivas Vasconcelos, eles não têm professor de português, não tem nada a ver com merenda, mas é uma reclamação. Então estão vindo muitas mensagens. Recebi há pouco uma mensagem de uma das nutricionistas da prefeitura, dizendo que eu fosse lá visitar o depósito deles para mostrar como está cheio lá e tal, e que fosse em algumas escolas. De fato, eu até tenho a intenção de ir em algumas escolas para verificar, né, algumas situações e conversar com alguns profissionais. Obviamente que eu não vou dizer para eles quando eu vou e aonde eu vou, porque daí o negócio pode ficar produzido, mascarado. Mas, enfim, são as situações. Eu vi que foram feitas 2 formas de aquisição. Uma através de uma chamada pública, 11/2017, para comprar gêneros alimentícios dos produtores rurais, locais. Eu quero saber se ela já foi concluída. E, em caso positivo, qual é o cronograma de entrega desses gêneros alimentícios a serem fornecidos pelos produtores rurais para merenda nas unidades municipais de ensino? A prefeitura também fez um pregão presencial, número 5/2017, que é para comprar todo o resto dos gêneros alimentícios. Eu quero saber se ele já foi concluído. Imagino que seja pela data, muito embora não tinha informação ali, mas pela data me parece que já deve ter sido concluído. Aí eu perguntei, considerando que as aulas das unidades municipais já foram iniciadas em fevereiro de 2017, qual a forma encontrada para a aquisição de merenda, já que as licitações ainda não haviam sido concluídas? Porque a secretária disse no jornal que nenhuma criança está deixando de comer. Sim, comer é uma coisa, comer a merenda como tem que ser é outra, né? Esses dias esquecemos de comprar pão em casa, comi pão velho, mas é problema meu. Aí eu perguntei se essas 2 formas de aquisição, a chamada pública e o pregão presencial, eles estão contemplando toda a compra para todo o ano, que isso é comprado, fornecido paulatinamente, né? E eu pedi para me fornecer cópia das notas fiscais de aquisição dos gêneros alimentícios, porque isso é feito pregão, registro de preço, eles fornecem X. Vem a nota, paga-se a nota. Eu quero cópia das notas fiscais de comida que já foi entregue nesse ano de 2017 até a data de 5 de abril, data de ontem, quando eu protocolei. Eu quero saber, porque o pedido de informação vai levar 30 dias, como eu recebi uma resposta, levou 30 dias. Então, daqui a 30 dias, espero, se tem problema, efetivamente, já esteja resolvido. Mas eu quero saber hoje se tinha problemas. É nesse sentido que eu peço o apoio de Vossas Excelências para este requerimento. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marco Redley.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu manifesto, vereador Fernando, favorável ao teu requerimento de informação, ao seu requerimento de informação, e digo que na segunda-feira, quando o senhor comentou na Palavra Livre sobre esse possível problema com a alimentação nas escolas, isso foi na segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã eu fui fazer visitas, também não avisei antes, fui já na terça-feira, na escola Alexandre Pfeiffer, indo para o bairro Lençol, ali, né, nas 27 curvas, e na Adélia Lutz, no Cruzeiro. Inclusive, tinha uma solicitação até de um presidente da APP que comentou comigo que sugeriu que eu fosse acompanhar um dia a chegada da merenda para ver a qualidade dos alimentos. Então, eu fiz isso, porque justamente terça-feira era o dia que chegava o caminhão com as frutas nas escolas, e eu fiz essa visita, avisei na terça-feira de manhã a secretária, perguntei se ela podia ir junto comigo, a gente foi de surpresa, para justamente não ter esse preparo antes, eles não saberem que a gente estava lá visitando. Até registrei algumas fotos, coloquei, já publiquei elas, de como chegou o material, a alimentação nessas escolas. Inclusive, na Adélia Lutz, eu fiquei satisfeito com o que eu vi em relação à quantidade e à diversidade dos alimentos. É claro que isso não impede que, em algum momento, possa ter tido alguma falha. O que eu achei importante, justamente, foi que eu questionei a forma de como funciona quando o alimento vem, porque a gente não está livre, né, de o fornecedor chegar com um alimento que não está adequado ao consumo das crianças. Então, existe um formulário padrão, chegou, quem recebe na cozinha da escola vai analisar o produto, não, veio o tomate, a metade dele está podre. Eles não recebem e preenchem esse formulário, já dizem que voltou a caixa de tomate e que o fornecedor tem que trocar. Então, isso até me deixou um pouco aliviado, né, porque existe um procedimento para ter essa rejeição na hora, para que o alimento seja reposto. Então, nas duas escolas que eu fui, assim, de surpresa, fiquei satisfeito com o que eu vi. É claro que isso foi num dia, num momento, em uma escola. Com relação aos cardápios, realmente não sei como é formulado, mas a gente sabe que existem profissionais competentes para isso, que são nutricionistas, né? Então, aí já não é um questionamento que eu vou fazer, porque a nutricionista deve saber o que cada criança, em cada faixa etária, deve consumir. Eu vi uma turma do Integral na Adélia Lutz se alimentando, tinha macarrão no dia ali, e a maioria eu vi repetindo. Então, naquele momento ali, foi bem interessante, foi um resultado legal. Então, eu acho legal a gente fazer, como vereadores, como fiscalizadores, a gente fazer essas visitas, a gente acompanhar, às vezes de surpresa, esses momentos para realmente a gente garantir que as coisas estejam andando, tanto por parte da administração municipal, como por parte dos fornecedores que entregam esses alimentos, para que eles saibam que nós, vereadores, também estamos fiscalizando essas entregas. Mas eu me coloco favorável ao requerimento para ter as informações. E eu acredito, vereador Fernando, quando do início do ano ali, eu acredito que talvez ficou ainda algum residual de contrato para garantir o início da gestão, o início dos trabalhos em fevereiro ali. Mas é melhor a gente aguardar o requerimento com as respostas da prefeitura. Continue a discussão. Concedo a palavra novamente ao vereador autor do requerimento. Eu fico feliz que o vereador Marco Aurélio tenha feito esse trabalho, porque eu até me manifestei ontem na entrevista na rádio. Falei, é importante que os vereadores de situação vão ver isso, até porque tem mais acesso, a história toda, para que vejam. Se está acontecendo um problema, que veja, porque isso acontecia quando eu era líder de governo e de situação, se acontecia algum problema, eu ia ver a situação para resolver, e não só ficar batendo em quem faz pedindo informação. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por ter tomado essa providência, e então eu volto a pedir o apoio de Vossa Excelência para vir essas respostas, né? Porque o meu objetivo é que isso não aconteça. Pelo que eu vi das datas da chamada por pregão presencial, já deu tempo tranquilo para fazer a licitação, assinar os contratos, receber os alimentícios sem problema, pelo que eu vi a data. Eu só quero ver essas situações. Obrigado. Continue a discussão. Só um minutinho, senhor presidente, se me permite, só para concluir. E uma situação, de fato, o trabalho das nutricionistas, não há dúvida, são competentes e já são de bastante tempo. Uma delas me mandou mensagem aqui, foi educada e tal, mas eu senti que ela estava um pouquinho chateada comigo. A situação muitas vezes, não é a questão
do que é colocar no cardápio, do que é fornecido na escola. Então, nós temos que ver se isso está sendo cumprido nas escolas. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, também sou favorável ao requerimento de informação do vereador Fernando Malon. E essa é uma questão, evidentemente, que transpassa ser oposição ou situação. Isso é questão de educação, vamos chamar dessa forma. E digo isso apenas para lembrar o vereador Votroba e o ex-vereador Márcio Dreve, que os senhores talvez se lembrem, lá no início da legislatura passada, 2013, 2014, fizeram a mesma coisa. E trouxeram ao plenário, inclusive, algumas fotografias de um freezer com algumas comidas congeladas e tudo mais. E eu lembro quanto eles foram criticados, dizendo que estavam fazendo demagogia, que não era bem assim. E a história, dizem, repete-se de tempos em tempos, e foi a mesma coisa que aconteceu. Aí foram para o jornal dizer que não era bem assim, que a comida era gostosa, era saudável, que isso era intriga da oposição, aquela coisa toda. Então, eu sei que não é intriga, tem que ser visto. Essa é uma situação que transcende a questão de ser situação ou oposição. Falava do senhor vereador Votroba, quando o senhor fotografou algumas questões em creches e tudo mais. E o vereador Fernando Malon também assinalou uma coisa que acaba acontecendo, isso é inerente, a gente acaba refletindo, diz, a pessoa pode ter ficado chateada com o senhor. Teve uma vez, como vereador, que eu fui averiguar numa creche na Serra Alta, uma situação que não se referia à merenda, vereador Jaime, se referia à questão de supostamente estarem as salas de aula com as crianças superlotadas, com mais crianças do que deveriam. E é evidente, como bem disse o vereador Fernando Malon, o vereador Marcos, se você avisar que vai, se é que estava ruim, vamos arrumar. E aí a diretora também ficou brava, não gostou, me atendeu, me recebeu e me permitiu que visse, mas não gostou. E aí na campanha eleitoral de 2016, uma professora que trabalhava lá e que acabou me ajudando, disse que a diretora me detestava o suficiente para dar o nome do cachorro dela de Godoy. O que eu não achei ofensivo, porque... Oi? Se ela gosta do bicho, mas ela quis... Eu não entendi qual que foi dela, se foi homenagear ou eu acho que não foi homenagear. Mas eu me senti lisonjeado porque os bichinhos são bonitinhos e a gente gosta deles. Mas, parece tão jocoso, mas não é. Muitas vezes a gente vai fiscalizar e a pessoa fica ofendida, como pode ter... O vereador nem afirmou que ficou, parece que sentiu que ficou. Mas a gente sabe como é que é. Diz, está duvidando do meu trabalho. Não é duvidar, nós somos rigorosamente pagos exatamente para isso. E muitas vezes, numa dessas fiscalizações, a gente acaba achando alguma coisa que não deveria estar assim e que pode ser corrigida. Então, evidentemente que sou favorável. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 025/2017, de autoria do vereador Fernando Malon. Em discussão única e votação, o requerimento de número 026, requerimento de informação 026/2017, também de autoria do vereador Fernando Malon. Qual concedo a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, isso aqui é um complemento do outro. Eu tinha feito isso aqui, e a minha assessora tinha feito isso aqui, a ex-secretária de Educação, Adriana Rosanowski, mas eles se completam, eles não se repetem, se completam, porque aqui eu estou buscando informações especificamente sobre o cardápio. Então, eu peço apoio de Vossa Excelência. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 026/2017, de autoria do vereador Fernando Malon. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 027/2017, também de autoria do vereador Fernando Malon. Qual concedo a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu protocolei esse requerimento de informação, eu mencionei um fato que eu acabei vendo depois. Mas, enfim, o fato é o seguinte. A secretária municipal de Educação falou na imprensa que o material escolar vem agora em abril. Não vem. Estou dizendo que não vem. Não tem como vir. Existia uma licitação em andamento, o pregão presencial 56/2017. Ele foi revogado no dia 28 de março de 2017, semana passada. Foi revogado por inconsistências, é o termo mais ou menos colocado, inconsistências nas informações na formulação do edital.
Tiveram que fazer um novo. Até ontem eu não sabia e hoje fiquei sabendo que foi aberto o pregão presencial 72/2017, que prevê como objeto o registro de preço para aquisição de kit de material escolar e material de expediente para a Secretaria de Educação, para o período de 12 meses, conforme anexo. Isto foi publicado no dia 5 de abril, ontem. O prazo previsto para recebimento das propostas é dia 20 de abril. Dia 21 é feriado. Depois tem o 1º de maio, que é feriado também. Vai ter alguns feriados no meio aqui. Fazer a licitação. Abrir a licitação. Receber as propostas. Fazer o julgamento, que em tese até pode, conforme o caso, ser no mesmo dia. O pregão presencial tem prazo exíguo para apresentação de recurso. A pessoa tem que se manifestar na hora e depois apresentar um recurso dias depois. É julgado rápido. Mas aí, se não houver nenhum recurso, ótimo. Se houver recurso, já demora um pouco mais. Aí, firmar os contratos com diversos fornecedores. Foi feito por lotes. E eu da merenda, só voltando, da merenda também foi feito por lotes. Eu falei que devia ser por lotes, foi por lotes. Foi por lotes, o que é bom. Falta um lote e o outro supre, aquela história toda. Esse aqui também foi por lotes. Então, até firmar os contratos, até receber o material, até distribuir para cada escolas, não vai vir em abril. Quiçá maio. Eu tenho séria preocupação quanto a isso. Espero que essas minhas manifestações sirvam até para dar um cutucão lá para eles agilizarem mais, porque o objetivo é que tenha o material escolar o quanto antes. Mas, antes de maio não vem. E nós começamos as aulas em fevereiro. E aí eu pergunto, considerando que o pregão presencial 56/2017, para aquisição de kit material escolar e material de expediente, foi revogado em data de 28 de março, e que até a presente data não há informação de abertura de nova licitação para o mesmo objeto. Agora foi. Pergunte-se, quando será aberta a nova licitação? Já estamos sabendo. Qual o motivo para a revogação do pregão presencial? Lá ele menciona na nota da revogação apenas por inconsistência. Eu quero saber o que aconteceu. Quem cometeu? Algum erro? Problema de dimensionamento dos quantitativos? Em matéria publicada na imprensa local, a Secretaria Municipal de Educação informou que não está faltando material escolar para os alunos. Pergunta-se, qual a forma que a Secretaria está fornecendo material escolar para os alunos? Quais itens que não foram entregues aos alunos? Por quê? Tudo bem, até pode ser que exista uma questão residual do ano passado. Mas não existe residual para 11 mil crianças. Não existe 11 ou 22 mil cadernos para... Se é 2 cadernos para criança, cada criança... Ó, tudo bem, tem o pessoal de creche e tal. Mas lápis de cor, essas coisas todas que tem que ter. Me informaram que parece que não vai ter a agenda este ano. Por contenção de despesas, não vão... Eu quero saber se vai ter agenda ou não vai ter agenda. E qual a data prevista para a distribuição do material escolar ser entregue aos alunos? Não vai ser abril. Não vai ser abril, porque se vai abrir dia 20, com certeza em abril não vai ser feito. E aí, quando eu vi, é que me causou uma surpresa muito grande. Revogaram no dia 28 de março. E dias depois disse que vai sair em abril. Não tinha nem sido lançado o novo pregão presencial que foi lançado ontem. Então, eu acho que a secretária está muito afoita nas respostas, querendo mostrar que vai acontecer logo, mas isso não vai, isso é fato, não vai acontecer em abril. E aí já temos passado 3 meses de aulas. Eu peço apoio de Vossa Excelência para a aprovação dessa matéria. Continua a discussão com a palavra o vereador Marco Aurélio. Senhor presidente, senhores vereadores, dando continuidade ao que eu já comentei antes das visitas que eu fiz, essas 2 visitas que eu fiz essa semana nas escolas não foram as primeiras. Já tinha realizado uma visita na escola do Mato Preto, que é o bairro onde eu resido, né, na Sofia Schwedler, e mais algumas escolas já tive contato, até por a gente estar trabalhando lá no SAMAI, às vezes o SAMAI como parceiro das escolas. E assim, uma coisa que me assusta, vereador Fernando, é um pouco a situação dos prédios das escolas na cidade, como eles estão atualmente, ou como eles ficaram nesses últimos tempos sem manutenção. A quantidade de escolas com problemas com banheiros entupidos, com problemas com caixa d'água que tem que ser trocada, com problemas com forro, às vezes, que estão caindo. Então, a minha preocupação com essas visitas que eu estou fazendo e vendo é que, às vezes, o município, hoje, a gente sabe que o município já ultrapassou os 25% de aplicação de recursos na educação, né? A gente já está
à frente disso. Ano passado, acho que chegou quase perto de 30%. Só que a minha maior preocupação é, além da questão da estrutura física da escola, o ensino. Eu vejo que, às vezes, a gente está se preocupando demais em... Não que não seja uma preocupação, eu sou a favor do requerimento de informação, porque a gente sabe dos materiais que são entregues todos os anos para as crianças, mas a minha grande preocupação com o ensino no município, eu fico preocupado com o IDEB. Eu fico preocupado como nossas crianças estão saindo das escolas, qual é o ensino que elas estão recebendo nas escolas do nosso município. Então, assim, claro que tem que investir no uniforme, tem que investir no material escolar, mas eu fico um pouco assustado em ver que, às vezes, dá-se muito valor a como ano passado, que foi incluída uma japona para os alunos do ensino do município, enquanto, às vezes, o telhado da escola tá caindo, ou algum forro caindo, que eu vi já em cima de veículos no estacionamento, que lá também tem crianças circulando. Então, não é uma japona que vai proteger a criança, às vezes, dos perigos que uma estrutura pode causar. Então, às vezes, eu vejo que tem que existir um balanço também em relação aos investimentos que são feitos em material escolar, entre uniforme e também investimento para nossas escolas, porque elas precisam ter sua vida longa e não prejudicar os alunos, mas principalmente no ensino. Eu me preocupo com o que a gente está fazendo para capacitar professores. Eu sou mais da linha de cobrança de melhorias no ensino. Sou favorável ao teu requerimento de informação. Acho que a gente tem que ver sobre o kit, mas eu penso que, às vezes, se tiver agenda ou não tiver agenda, se não tiver agenda para a gente melhorar o ensino através de capacitação dos gestores, eu sou favorável a essa mudança. Não sei, vamos esperar a resposta ao requerimento de informação, mas, para mim, o foco da educação tem que ser muito mais o ensino e muito menos na quantidade de material dado ou na quantidade de uniforme dado. Tem que ter também? Tem que ter. Mas eu acho que a gente tem que ter resultados no IDEB maiores, que eu acho que essa é a preocupação que a gente tem que focar com mais intensidade. Continua a discussão com a palavra, vereador, autor do requerimento. Inicia o ano, é o primeiro ano dessa atual administração. Eles tiveram que se virar com a questão de escolha dos ACTs, neste ano, com a compra de material escolar, com a compra da merenda. No ano que vem, o normal é que esta gestão vá fazer o processo seletivo de ACTs em dezembro, que já prepare toda a licitação para lançar os primeiros dias de janeiro, que já vai estar no orçamento novo, e já vai ver a questão toda de merenda escolar já em janeiro. Três coisas que tem que começar. Você tem que ter professor, você tem que ter merenda e tem que ter material escolar. O resto, você vai tendo um pouco mais de tempo. O uniforme escolar tem tempo, até porque as crianças têm uniforme do ano passado. O uniforme eu até entendo que possa demorar mais. Mas professor, merenda e material escolar não pode faltar, tem que ter logo no começo. Mas tudo bem, é o primeiro ano, então vamos dar uma certa folga. Nós já estamos há 2 meses em aula e nada até agora. E vai passar 3 meses, e nós não temos ainda o material escolar. Questão da agenda, eu só quero saber se vai ter ou não vai ter. O que eu estou vendo na atual administração é que está se colocando em alguns pontos de que, nós vamos dar preferência a isso, por isso vamos cortar tal coisa. Era feito antes, reclamava-se, e agora vai fazer, para fazer a mesma coisa, vai se cortar algumas coisas. É nesse sentido que está havendo um certo discurso. A secretária de Educação, quando eu fui conversar com ela em fevereiro, para saber de todas essas coisas, ela me falou umas 3 vezes durante a nossa conversa. Mas isso acontecia no passado também. Não justifica essa informação. Ela entrou, ela tem que dar conta. Aconteceu no passado? Eu não me recordo de ter atrasado material escolar, nem questão de professores e nem questão de merenda na antiga gestão. Na minha também não teve nenhum problema. Merenda, o vereador Votrou falou no começo de 2013, que foi lá, a gente manifestou aqui e tal. Então, são situações. O resto, a reforma, até porque depende de projeto, depende disso, de fazer aquilo e tal. O que não dá é para dar preferência numa reforma de um prédio e deixar agora sem professor e sem material escolar, e sem merenda. Então, alguém cometeu um erro na licitação. Porque essa licitação,
Quando eu falei com ela em fevereiro, ela ligou na minha frente para o departamento de compras e disse: estamos cotando. Eu já achei um absurdo. Falei: agora estão cotando? Isso já era para estar cotado, já era para ter sido lançado o edital da licitação do material escolar. Agora estão cotando. E aí eu fui ver que dia 28, por alguma inconsistência, alguém cometeu um erro. Foi no departamento de compras, foi na administração, foi na própria educação, que subdimensionou o material escolar. Né? Por isso que eu peço, qual o motivo para a revogação? Só aquelas 2, 3 linhas que constam lá não é o suficiente nós sabermos. Eu quero saber especificamente o que aconteceu. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Kleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, obviamente que a gente não pode ficar olhando. Eu já, na gestão passada, dizia que a gente não deve ficar olhando pelo retrovisor, a gente tem que olhar para frente. E eu concordo com o vereador Fernando Malon, que a gente fica olhando, porque... E um erro que foi feito anteriormente não justifica algum erro presente ou futuro. Né? Mas seguramente, vereador, seguramente houve reclamações por falta de professor no começo da gestão e durante a gestão anterior. Seguramente houve reclamações de merenda, senão o vereador Votrop e o vereador Márcio não teriam ido ver isso também. Então, assim, são coisas que são corriqueiras, até porque existem pessoas que acabam não tendo toda a informação e, por isso, importante os seus 3 pedidos de informação, os seus 3 requerimentos relativos à educação. Mas eu vou além disso, porque na sua fala, quando o senhor diz que para o ano que vem, né, já deve haver uma ação neste ano para que o início seja garantido. Eu vou além dessa informação. Eu acho que deveria ter havido já, no ano passado, por parte da gestão anterior, na hora da transição, esse processo acontecendo. Ainda que não completo, mas que se pudesse, já no começo do ano, ter um segmento daquilo que estava sendo feito, para que as gestões não percam a continuidade. Né? Eu entendo que, por mais que sejam partidos diferentes que estão entrando, né? Essa continuidade, especialmente das coisas que... E não estou dizendo que é só agora, vereador, não estou dizendo que isso é uma situação que aconteceu neste ano. Eu acho que nós precisamos evoluir nesse sentido. E que as próximas gestões possam também ter esse cuidado de que, pelo menos a sequência do início do trabalho possa ser trabalhada. Veja que as questões de contratação de ACT não fosse, na metade de dezembro, a comissão de transição solicitar que fosse feito o início do trabalho para que a licitação acontecesse, não teria sido feito. Na minha opinião, tem que estar feito em novembro isso. Então, deixar pronto para que o próximo possa dar sequência. Então, eu vejo que nós precisamos dessas informações, eu acho que elas são importantes. Obviamente que existe uma falha aqui, eu vejo nítido isso. Agora, de quem não sei, os seus requerimentos vão esclarecer esse processo, mas nós temos que também evoluir nesse sentido, de que uma gestão, talvez até criar uma legislação para isso, de que uma gestão não possa deixar a sequência de um trabalho que é perene, que é ininterrupto, com alguma falha, com alguma solução de continuidade, por ser troca de gestão. Eu acho que isso, quem perde com isso sempre são os alunos, sempre é a população. Né? Nós precisamos parar com esse tipo de política onde não se permite ao próximo gestor uma continuidade. Depois reclama-se que não foi dada continuidade. Não é? Permite uma parte, Claro. já que não posso me manifestar. Claro. O senhor tem plena razão. Mas o que se verifica na prática destoa do discurso de Vossa Excelência e eu acho que o discurso está certo, mas a prática não está. Só para recapitular, quando nós assumimos em 2005, não tinha nada disso. Não tinha licitação para merenda, não tinha licitação para material escolar, não tinha nem escolha. E aí eu lembro, e a secretária está aqui, nós abrimos os computadores no começo de janeiro para ver os dados da alunos, professores, escolas. Os computadores estavam zerados. Não é que os programas estavam vazios. Não tinha nenhum programa. E nós corremos atrás e no começo do ano letivo estava tudo ok com o material escolar, com as crianças
com merenda, com os professores, e também, na época, fizemos ainda em janeiro e fevereiro, a escolha, a lotação dos professores nas escolas com critérios objetivos. Se é por picuinha, ou se é por questões, porque não tem orçamento, e aí não dá para fazer a licitação, porque se você não tem orçamento, enfim, são questões técnicas contábeis que aí... Mas o fato é o seguinte, estamos em março, e abrir a licitação em abril é que não é justificável. A gente vê tantas notícias aí no Brasil, saem em rede nacional, as crianças estão sem material escolar. São Bento está sem material escolar. E aí a secretária diz, as crianças estão recebendo material escolar. Como? Como estão recebendo material escolar se não foi feita licitação? É só isso. Obrigado pela parte, vereador Petit. Vereador, seguramente que o início da sua gestão foi bom, né? Mas por certo que não foi perfeito, né? Com tudo certo, com todos os professores, com toda a merenda, com tudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né, na situação. Agora, também digo com relação ao material escolar, os kits de material escolar, não são todos os alunos da rede que carecem desse. Muitos dos alunos da rede municipal levam o seu próprio material, compram o seu próprio material. Não são todos que utilizam. Também por isso é possível que haja um residual que seja disponibilizado e esteja em condições de ser disponibilizado. Então, assim, tem coisas que a gente precisa verificar como estão acontecendo. As aulas estão acontecendo e vamos verificar da melhor maneira possível como elas vão prosseguir nesse processo nos próximos meses. Concedo a parte? Concedo. Obrigado, Petit. Como o senhor colocou sobre a transição, né? Eu queria complementar aqui, como eu fiz parte da equipe de transição, a gente justamente conversou com a Secretaria de Educação no final do ano para deixar pronta a licitação da empresa que faz o concurso seletivo. Então, já no início do ano, ali foi na primeira semana ali de janeiro, foi lançado o edital já do concurso dos ACTs. Então, se existe hoje, como até o vereador colocou ali, algumas reclamações de que faltam alguns professores em algumas matérias, em algumas unidades, isso é realmente devido aos trâmites necessários de tempos e prazos, porque o concurso seletivo foi feito já no início do ano, já em janeiro foi lançado, fevereiro já tinha as provas, só que o que acontece? Você chama um professor, chama um atendente, ele tem 5 dias para apresentar a documentação. Se no 5º dia ele chega lá e diz, não, eu não quero, ou ele nem vai, não aceita a convocação, aí você pode chamar o próximo. Então, isso que pode estar acontecendo em alguns casos, em algumas matérias específicas, o tempo entre chamar e alguns desistirem, às vezes tem que ir até o próximo na fila, não é que não tem para ser chamado, mas às vezes os que são chamados não atendem já ou não aceitam. Então, em alguns casos, pode estar acontecendo por isso, não foi por falta do seletivo ou por falta de profissionais. É o trâmite burocrático que às vezes acontece na saúde também. Chama o médico, ele tem o prazo. Se for concurso, então é 15 dias prorrogáveis por mais 15. Você pode ficar 30 dias esperando alguém que no final não vem. No ACT é mais rápido, é 5 dias, né? Então, 5 dias, você chama na sexta, na outra sexta ele não veio, você chama o próximo. Mas, às vezes, aí você leva 3, 4 semanas até chamar alguém. Só queria complementar sobre essa questão dos ACTs, Pet, que realmente foi pedido na transição essa licitação da empresa responsável para poder lançar o edital já no início do ano. Continua a discussão com a palavra o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, situações que vêm se estendendo já há tantos anos, né? A gente vê as colocações e as preocupações em justificativas. Isso já ocorreu no passado. Todos nós sabemos que ocorreu no passado. Quem está aqui há tempo suficiente, eu estou há 30 anos. Outros nasceram aqui, e inclusive há mais de 30 anos. E nós sabemos que ocorreu no passado. E aquela questão do retrovisor, né? A questão é que nós não queremos que ocorra no futuro. O que é que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? Então, nós temos um problema. O ano letivo começa em fevereiro. Nós precisamos estar com material, uniforme, merenda, ACTs. Como nós vamos fazer isso aí? Dá tempo para fazer tudo isso a partir de 2, 3 de janeiro? Não dá.
Isso é uma matemática. Para começar em fevereiro, o que nós vamos fazer? Vamos começar em março? Não sei, os senhores, mas os meus contemporâneos de 51, eu lembro que nossas aulas primárias começavam em março. Deveria ter um motivo para isso. Até porque, naqueles tempos, né, faltava ainda, de certo, 1 ano e meio, mais ou menos, para ter internet, né? Pouco mais, talvez. Então, a coisa era bem mais precária para fazer tudo à mão, para fazer tudo à máquina de escrever, né? Agora, com todo esse sistema que nós temos, com toda a informatização, com toda a agilidade, não se consegue ainda começar um período letivo em fevereiro com esse material todo em mãos. Não dá, não dá. Tem o tempo regulamentar, tem os prazos, Então, vamos ter que começar em dezembro. Já falei isso aqui no outro dia. Nós vamos precisar começar esse negócio em dezembro. Mas isso independe, senhores, de partido político. Independe disso. Nós falamos de educação, né? Quem vai ser o próximo partido, o próximo prefeito, não interessa. Nós vamos ter que ver essa situação para as crianças, que se não é possível, poxa, a pessoa, por mais competente que seja, aquela secretária, aquela secretaria, não é possível. Pronto, close. Então tá, nós vamos começar em dezembro, em novembro, mas o fato é que em fevereiro, quando as crianças chegarem, vai ter uniforme, vai ter merenda, vai ter professor, vai ter tudo. A escola vai estar reformada, são assuntos distintos, obras, mas educação, mas enfim, né? Pintada. Não é possível querer começar a fazer uma reforma quando as crianças começam a estudar. Aí arreda a cadeira, pinta, é cheiro de tinta, é perigo de reforma, andaime caindo em cima da criança. 40 dias de férias nós fizemos aqui, final de ano. Dezembro todo, mais quase metade de janeiro, férias. Grande parte da prefeitura parada. Não é possível aceitar isso, não é possível admitir. Não é possível que nós queiramos que o cidadão contribuinte, inclusive eleitor, vá aceitar isso aí. Aí nós vamos ficar debatendo aqui que o senhor fez, o senhor também fez, o seu governo também fez, mas não interessa. Não interessa. Com todo respeito às vossas excelências, isso não vem ao caso para quem está pagando imposto hoje e quer um serviço hoje e quer um serviço para amanhã. Certo? Então nós vamos ter que mudar esse discurso. Eu não sei se o que é discutido aqui, realmente tenho dúvidas. Se o que nós discutimos aqui vai ter eco amanhã no gabinete do prefeito, da secretária de Educação, não sei se vai chegar lá. Porque senão nós vamos ficar batendo papo aqui e não vamos chegar a lugar algum. Se isso aqui não chegar ao gabinete do prefeito, senhores, não vai resolver nada a gente ficar conversando aqui sobre isso, certo? Nós vamos conversar, nós vamos debater, nós vamos nos indignar, não vai resolver. Então, hoje o gestor vai ter que tratar esse assunto, independente dos erros que foram cometidos no passado, por essa ou aquela gestão, e tratar o assunto para o futuro, né? Ah, sim, todo mundo errou, tá bom, tá, todo mundo meia culpa e pronto, e vamos trabalhar para frente. É óbvio que as crianças não podem continuar comendo essa alimentação que foi servida, como me ligaram essa semana, servindo semana inteira quirera para as crianças. Não é possível. Então, vamos precisar rever essa situação para o futuro, né, para que isso não aconteça mais. Primeiro ano do mandato, deste mandato, tivemos outros primeiros anos, e é tudo igual. Vamos verificar, não tem orçamento. Sabe-se que vai entrar o dinheiro, sabe-se que vai ter dinheiro para isso, né? Essas licitações, para as pessoas que estão fazendo essas licitações, constantemente, permanentemente fazendo licitações, não é razoável admitir que essa empresa, por exemplo, que fornece agora, está fornecendo o alimento, a merenda, não dá conta de fornecer. Essa informação eu tive lá na Secretaria de Educação, não foi uma coisa que a gente inventou. Lá de dentro, a informação, olha, realmente a empresa que ganhou, que venceu a licitação, está com problemas de fornecer. A empresa não sabia para quem ela ia fornecer? Vai fornecer para a educação de São Bento do Sul. São tantos quilos ou até toneladas disso, daquilo. Tudo lá, no descritivo, né? Aí chega, ganha, fez o melhor preço, que ótimo.
Aí não tem para fornecer, quer fornecer aos pingados, ao conta-gotas, não dá. Vai ser desclassificado, vai tomar uma multa, aí acho que ele teria que ver como é que vai ficar, né? Mesma coisa com os uniformes, mesma coisa com o material. Mas algumas providências eu acho que seriam importantes que fossem colocadas, vereador Marco Rede, nesse descritivo, nessa licitação, para que isso não voltasse a acontecer. Então, olha, nós temos aí um problema com as roçadas, que eu falei aqui no outro dia também. Empresa daqui participando, depois reclama, o pessoal reclama, olha, a empresa de Curitiba ganhou, fez quase pela metade do preço, deu menos de 60% do valor. Eu falei, olha, ou a empresa daqui realmente está tocando a faca, na expressão popular, na prefeitura, né? Como é que de Curitiba pode fazer? Aí o que deu? A de Curitiba venceu, mas não está fazendo as licitações, presidente. As roçadas vencidas na licitação. Não está fazendo. Aí dá para ver por que venceu, como que venceu. A empresa daqui se propôs a fazer num preço X e disse que iria fazer. E até prova contrária, iria fazer. Não venceu. Agora, a que venceu, não está fazendo. Mas o contribuinte vai pagar aquilo ali. Então, acho que vamos questionar o pagamento. Se a empresa, eram 6 roçadas, não sei, por exemplo, e no final das contas, pelos decursos de prazo, e não fez 4, vamos ter que ver proporcional esse pagamento, né? Porque não é possível, ela vai enrolando, deixa para outra. Tá? E aí é fácil entender como é que ganhou no preço, né? Então, essa questão de licitações. As licitações acontecendo permanentemente e os mesmos erros, ano após ano, ou licitação após licitação, eu acho que isso já poderia ter sido visto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação em relação a esse pedido. Ele até levantou uma série de questionamentos aí que nos chama a atenção de algumas posições que poderão ser tomadas em relação a esse pedido de informação do nobre vereador Fernando Malão. É que, por exemplo, a gente vê essa questão, vereador Fernando Malão, a gente vê essa questão, não é uma questão de agora, é uma questão que já... Então, talvez a gente consiga achar um meio de que quando inicia o ano letivo já mais ou menos seja tudo encaminhado, fazer uma lei, sei lá, fazer um estudo para ver isso aí. Agora, a questão que Vossa Excelência coloca no 2, aí, qual o motivo da revogação do pregão presencial, tem que ser feito novo pregão. Vai ter que ser feito novo pregão, isso demanda tempo. Então, eu acho que motivo que eles vão responder para nós o motivo da revogação desse pregão, mas tem que ser feito novo pregão, presencial e eu lhe concedo a parte. Quando a secretária me falou que ia ser entregue, que estavam cotando, lá em fevereiro, cotando tal, eu imaginei que ia ser feito em abril. Eu falei para ela na época, a senhora vai entregar isso em abril. E aí, quando eu vi a matéria sair nessa semana, que ela falou que ia entregar em abril, até aí estava tudo bem. Só que quando eu vou para o escritório, eu vejo que revogaram a licitação. Esse é o problema. Porque isso vai atrasar mais um mês e meio. Se eu entregar, estava tudo feito, demorou, tinha que fazer o pregão, fez, deu tudo certo. Estava entregando aí em meados de abril, estava entregando normalmente. Até aí tudo bem. Não é o correto, mas enfim, tudo bem. Até acho interessante que se veja alguma coisa para que, obviamente, quando está dando uma gestão, eles vão se precaver para os próximos anos. Mas de uma gestão para outra, também já antecipar, como foi pedido na transição da questão dos ACTs, que também a questão, vendo a possibilidade contábil, essas coisas todas, de já se adiantar para as licitações para material escolar, essas coisas. Mas quando revoga uma licitação dia 28 de março, que vão lançar outra dia 20 de abril, aí é que extrapolou, né? É nesse sentido que eu comento. Que vão fazer outra, vão ter que fazer, tanto que já marcaram. Mas o que fugiu do razoável foi revogar uma e ter que fazer outra agora porque aconteceu alguma coisa. É isso. Obrigado. Eu só para complementar, o vereador Peter Alexandre Knoibler colocou de que a gestão anterior faria, né, vereador Peter, para a próxima, né?
Se talvez fosse formada uma comissão no município, entende? Então, tudo isso levantou uma série de questões que poderão ser analisadas e buscadas uma solução. Porque se a administração anterior faz uma ou outra vez, não gostei, esse cara, eu não vou com a cara desse cara, vou revogar. E aí vai começar esse problema. Então, me permite, presidente, só uma lhe parte. concedo. Mas não é esse o objetivo de uma comissão de transição, que se façam em conjunto ações para não perder a continuidade? Eu vejo que passar as informações e aquilo que for necessário fazer em conjunto para que não perca a continuidade, que se continue. Simples assim. Eu vou concordar com o vereador Jair Sabino, até porque quem vai pagar o pato, quem paga o pato na gíria, é o aluno. Ele que vai pagar o pato, não é o gestor, não é ninguém, é o pato. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, todos, que quando se dirigir a um colega aqui dentro, não usar o termo você. Nobre vereador, né? Não precisa chamar excelência, não há necessidade, eu chamo. Agora, esse termo de você é uma coisa muito íntima, e isso não existe. O próprio regimento interno não permite isso que seja usado. Você não. Cada um sabe quem usou a palavra, e usou já diversas vezes. Eu não gostaria que isso continuasse, senão vou ter que chamar a atenção e daí vai ser diferente. Então, era isso a minha colocação. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 027/2017. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 007/2017, que denomina de Fúvio Joel Batista Fragoso, Rua do Município. De autoria do vereador Marco Rodrigo Retli, está em segunda discussão e votação. Concedo a palavra ao vereador autor do projeto, vereador Marco Rodrigo Retli. Senhor presidente, senhores vereadores, então, fiz essa proposição, né, uma homenagem ao nosso amigo, que eu acredito que todos os vereadores aqui conhecem, né, conheciam o Fúvio. Então, ele era funcionário público, trabalhou por muitos e muitos anos na nossa Prefeitura Municipal de São Bento do Sul. Nasceu em 26 de maio de 1958 e faleceu em 21 de maio de 2016. Ele é natural de São Bento, filho de João Batista Fragoso e Leutildes Batista Fragoso. Foi casado com Doraci Maria Krainski Batista Fragoso e pai de Fabiano, Camila e Alessandra. Então, o Fúvio, né, morava no Rio Vermelho Estação, muitos conheciam, né, o local onde o Fúvio morava lá. E sua vida profissional se consolidou a partir do ingresso dele no funcionalismo público em 1978, quando ele entrou na Prefeitura Municipal de São Bento do Sul. Ele atuou no planejamento, cadastro imobiliário e se aposentou em 2014. Então, muitos conhecem ele por seu trabalho no cadastro imobiliário, né? Foi onde eu conhecia ele, né, com uma brilhante atuação aí nesses anos que ele trabalhou na prefeitura. Então, em 2013, ele acabou por descobrir um câncer raro e mesmo descobrindo isso já no início, diagnosticado no início, em 3 anos ele veio a falecer. Ele participou de várias atividades comunitárias, né, participando da Associação de Moradores do Rio Vermelho Estação, participou da Capela Nossa Senhora de Fátima do Rio Vermelho Estação, participou como atleta do Guarani Futebol Clube de Rio Vermelho Estação e também do Piquete Os Campineiros. Então, ele teve uma atuação comunitária aí, também dentro da prefeitura, trabalhando, teve um trabalho exemplar no município. Então, essa é uma breve biografia aí do Fúvio. Peço o apoio dos demais vereadores para a gente aprovar esse projeto que denomina a Rua do Município de Fúvio Joel Batista Fragoso. Então é isso, obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Molon. Senhor presidente, senhores vereadores, me dói muito quando a gente vê uma pessoa jovem, e o Fúvio era jovem ainda, falecer, se aposentar, como aconteceu dias atrás com a professora Rosane Pscheit-Knop, se aposentou um mês, no mês seguinte faleceu, não deu tempo de curtir a sua aposentadoria. O Fúvio, apesar de ter se aposentado, não conseguiu curtir sua aposentadoria, porque ele teve que ficar lutando contra a doença desde 2013, né? Desde 2013. Ele não teve uma vida fácil depois. Ele se aposentou por conta da doença. Se não foi por invalidez, mas ele pediu aposentadoria para se tratar. Então foi muito complicado, muito triste. Era um bom colega, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele lá desde 1990, quando ele veio na prefeitura. Um bom colega, era competente, tinha bastante conhecimento. E
foi muito importante quando foi feito o recadastramento imobiliário em São Bento, na nossa gestão, pelo conhecimento técnico e prático e de campo, é muito importante. E a gente sabe também das atividades sociais, dos comunitários. Então, de Inteira Justiça, eu parabenizo Vossa Excelência. Acho que é uma justa homenagem ao Fúvio, que se faz também extensivamente à família dele. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Kneuber. Senhor presidente, eu vou me manifestar tanto agora com relação a essa nominação para de rua do Fúvio e também do Gerson, né, parabenizando o vereador Marco Redlich pelas indicações. São duas pessoas com as quais eu tive o prazer de trabalhar, pessoas do bem, pessoas que estiveram na sua função, sempre cumprindo o que era de melhor e mais positivo. Então, quero parabenizar pela indicação e dizer que, claro, sou completamente favorável a esses dois projetos de lei, tanto aquele que denomina com o nome do Fúvio, quanto ao que denomina, que é o próximo projeto a ser discutido aqui, o nome do Gerson. E aí eu já não vou mais me manifestar nessa situação. Parabéns, vereador, pela proposição. Continua a discussão. Eu também quero fazer uma colocação e cumprimentar o novo vereador Marco Rodrigo Redlich pela apresentação desse projeto. Tanto esse como do Gerson. Porque quando eu era secretário de obras, estrada de rodagem do município, na gestão do prefeito Odenir Osnivais, e sua mãe também, a sua senhora, sua mãe também, era funcionária na época lá, nós trabalhávamos juntos, e nós admitimos o Fúvio para trabalhar na prefeitura. Me lembro como se fosse hoje, né? Para nós é uma alegria muito grande, porque o Fúvio sempre veio, se envolveu com a questão pública, se envolveu com o trabalho, aprendeu com o trabalho lá e desenvolveu um trabalho voltado para a comunidade de São Bento do Sul. E sempre, nunca teve bandeira, sempre foi uma pessoa íntegra, e lamentavelmente jovem ainda, Deus o chamou, mas assim estão traçados os desígnios e nós não podemos fazer nada. Mas podemos fazer sim, é o que Vossa Excelência está fazendo aí. Denominando uma das vias do nosso município com o seu nome, para perpetuar na memória e na história de São Bento do Sul o nome do Fúvio, bem como o nome do Gerson, que depois também vou falar do Gerson. Então, eu quero lhe cumprimentar, vereador Marco Redlich, por essa proposição. Pode ter certeza que esta é uma justa homenagem que esta Câmara presta a um exemplar funcionário do município de São Bento do Sul. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito, senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 007/2017, que denomina de Fúvio Joel Batista Fragoso, Rua do Município. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 008/2017, também de autoria do Legislativo Municipal, autor, vereador Marco Rodrigo Redlich, que denomina de Gerson André Schlegel, Rua do Município. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra, o vereador autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, então também denominando, né, com esse projeto de lei que denomina Rua do Município, uma homenagem ao nosso amigo Gerson André Schlegel, que foi funcionário público e industriário, nasceu em 8 de outubro de 1974 e faleceu em 11 de agosto de 2016. Nascido de São Bento do Sul, então, São Bentense de nascimento, filho de Isídio Donaldo Schlegel e Liliana Schlegel. Era casado com Mariane Monique Schlegel e pai de Ana Paula. Ele trabalhou, né, em algumas indústrias da nossa cidade, então ele atuou na Condor, trabalhou também na Famovest, em 95 ingressou no funcionalismo público, passando a atuar na Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, também no setor de planejamento, onde ficou até 2005. Então ele trabalhava junto com o Fúvio, né, que foi o outro homenageado da noite. Durante esse período ele também foi vice-presidente da ASP, que é a Associação dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul. Após 10 anos como funcionário público, iniciou seus trabalhos na Tuper, unidade de telhas, onde ficou por 10 anos, encerrando sua trajetória na empresa como gerente do setor de engenharia. Então, essa homenagem também é feita ao Gerson, nos deixou muito cedo,
E com certeza, né, num acidente aí trágico, né, ele continua vivo, garanto, no coração de muitas pessoas, principalmente da sua família e muitos amigos que ele deixou, porque ele cultivava muitas amizades. Sempre foi uma pessoa do bem, estava sempre ajudando, né? Até quando faleceu também, né, teve um incidente, uma árvore caiu em cima dele, também estava ajudando. Então ele faleceu servindo e ajudando em várias causas, como ele fez durante toda a vida dele. Então, por isso, eu peço apoio dos nobres vereadores para que a gente aprove esse projeto homenageando o Gerson Schlegel. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Também vou fazer uma colocação e lhe cumprimentar, vereador Marco Rede. Esse é mais um projeto aí que denomina de Gerson André Schlegel uma rua em nosso município, também fazendo uma justa homenagem ao Gerson, né? Grande amigo nosso, amigo de todo mundo, né? O cara foi um exemplo de funcionário também. Então, quero lhe cumprimentar e lhe parabenizo pela denominação, por esse projeto de lei aí que denomina de Gerson Schlegel uma das ruas do nosso município. Meus parabéns. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar? Eu coloco em votação e solicito aos vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 008/2017, que denomina Gerson André Schlegel, Rua do Município. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 009/2017, de autoria do Legislativo Municipal, autor, vereador Fernando Vilicins, que denomina de Elfrida Maia, servidão do município. Está em segunda discussão. Senhor presidente, seria possível retirar de pauta esse projeto, porque o autor não está aqui, e eu não me lembro se ele acabou... Não. Não sei se é possível retirar, já que ele não se manifestou e não se encontra. Por solicitação, então, do vereador César Godoy, peço anuência do plenário, fazemos a retirada para deixar quando o vereador estiver presente. Palavra livre. 8 vereadores inscritos na palavra livre. Vamos dar 4 minutos para cada vereador e solicito ao secretário para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. 4. Vereador Jair Sabino. Vossa Excelência tem o tempo de até 4 minutos para as suas colocações. Por favor.